meus queridos. Vou desejar para vocês um bom dia ou uma boa tarde, né? E eu queria, neste dia, trazer uma pequena reflexão, uma palavra, né? Na verdade, um pequeno estudo a respeito de um assunto que tem mexido muito com a vida daqueles que, de alguma forma, decidem servir a Deus ou entregar a sua vida a Jesus, né? E esse assunto eu chamo-se tentação, né? Muitas vezes as pessoas se prendem a esse assunto, até se sentem amedrontados por essa palavra, né? Tentação, né? Então eu queria tratar um pouco sobre esse assunto, para que possa trazer uma luz para os nossos corações, para a nossa vida, né, como cristão, né? Então, não existe nada melhor do que a palavra de Deus para nos trazer uma luz a respeito de qualquer coisa. Muitas vezes nós vamos atrás de uma ajuda no psicólogo, que eu não acho errado. Muitas vezes a gente vai atrás de um amigo, um conselho. Mas eu queria dizer para vocês, amados, que não existe nada melhor do que você receber a ajuda do próprio Deus, do teu Criador, daquele que te conhece melhor do que ninguém. Então eu acredito que hoje o seu coração vai se sentir aliviado, você vai se sentir melhor para conversar com Deus, para conversar com os irmãos, aqueles que são maduros na fé, né? Você que está vendo esse vídeo, você está diante de um homem que muito falhou, que muito foi apontado por conta das suas falhas, que muito se deixou ser levado por momentos difíceis, mas eu louvo a Deus porque o seu Espírito hoje tem me trazido um amadurecimento, tem me trazido as respostas que outrora eu não tinha. Não porque a palavra de Deus não tenha funcionado antes, mas por causa do orgulho, por causa de não aceitar certas coisas, né? Mas enfim, eu queria compartilhar algo com você hoje que vai falar sobre as tentações. Eu estou até com um pequeno esboço aqui que vai me ajudar, mas o que é melhor para mim é a palavra de Deus. Então, eu tenho até um tema, e sobre as tentações, né? Então, esse é um assunto que muitas vezes as pessoas têm medo de tratar. Então, a Bíblia vai trazer alguns textos, você vai ver na palavra de Deus muitas passagens falando sobre tentações de homens de Deus, sobre a tentação de Jesus, né? E eu queria te perguntar, a tentação é pecado ou não é pecado? Então, amados, a primeira coisa que eu queria ver com você é algumas definições para essa palavra tentação, que eu até copiei algumas aqui, e eu queria que você desse atenção. Tentação: impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Um desejo veemente ou violento e muitas vezes até incontrolável. É um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social. No contexto cristão, a tentação é o estímulo a um pecado ou a uma ação imoral, de tal forma que o pedido de proteção contra as tentações chega a constituir elemento central, ou seja, a oração ao Pai. Sob a ótica cristã, a essência do pecado e de todas as tentações e o afastamento de Deus. De fato, amados, alguma dessas definições, ou todas essas definições que eu procurei e pesquisei, estão em linha com o que a palavra de Deus vai dizer, né? Nós vamos ver no livro de Tiago, né, uma passagem que fala exatamente sobre a origem do pecado, ou o que as tentações, quando seguidas, gera, né? Então, em Tiago 1, se você puder ou estiver vendo e puder abrir a sua Bíblia, você pode ir comigo até a Epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 12.
quando a palavra de Deus diz assim, inspirando Tiago, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quando ele diz uma vez consumado gera morte, ele está dizendo exatamente aquilo que Paulo diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte, a separação de Deus, né? Você se aparta de Deus, né? E essa morte, que nós consideramos uma morte espiritual, consequentemente vai te levar a uma morte física, ao fim da tua vida. Então, o que Tiago diz aqui na palavra é que nós não podemos lançar sobre Deus culpa sobre aquilo que estamos sendo tentados. A Bíblia, ela não diz para você que o ser tentado é um pecado. Não, mas a Bíblia diz que uma vez que eu cedo às minhas tentações, isso chega a consumar no pecado, ou seja, em algo que desagrada a Deus e que te aparta de Deus, que te leva para longe de Deus. Por isso ele diz, uma vez consumado, gera morte, ou seja, a separação de Deus. Mas, amado, ser tentado, pelo que eu entendo na palavra de Deus, não é algo que te condena, não é algo que te separa de Deus, não é algo que você vem dizer, agora eu estou sem jeito, não. Mas nós precisamos nos policiarmos para que não venhamos ceder às tentações, porque nós vivemos em um mundo onde muitas ofertas vêm sobre nós. Nós, mesmo sendo cristãos, nós vamos dizer muitas coisas sendo oferecidas para nós, muitas coisas nos rodeando, muitas coisas cobiçando a nossa vida, cobiçando o nosso ser, né? Os nossos olhos veem muitas vezes coisas que não é agradável a Deus, os nossos ouvidos ouvem muitas coisas que às vezes não é agradável a Deus, a nossa própria boca às vezes falam coisas que não são agradáveis aos ouvidos de Deus. Então nós estamos rodeados de coisas que nos levam a ser tentados. Mas o que eu acho interessante, amados, na palavra de Deus é que o Espírito de Deus, a sua palavra, a sua unção, elas são ferramentas poderosas para não nos deixar cair em tentações, ao ponto de nos levar a sermos separados de Deus. Então eu acredito que nesse dia, hoje, o seu coração está sendo encharcado com a palavra de Deus, que é a água viva, a fonte de água viva, que transborda de Deus para o nosso coração. Então Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem que Deus, programou ou fez um projeto para tentar Jesus no deserto. Ou seja, o próprio Deus levando o seu filho para ser tentado, quando na verdade Deus já conhecia o coração do próprio filho. E aqui diz que Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Então em Marcos, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, eu queria ir com você, eu queria te mostrar essa passagem. Marcos, o evangelista Marcos, relatando aqui aquele momento em que Jesus foi batizado por João Batista, ele foi batizado lá. A Bíblia diz que quando ele desceu as águas, que ele retornou, o Espírito Santo veio sobre ele, pousou em forma corpórea de uma pomba. E ali, aquele Espírito que veio sobre ele, o guiou para o deserto. E naquele local,
que era o deserto. Lá ele foi tentado. A Bíblia diz que lá ele foi tentado. Lá ele permaneceu sendo tentado durante 40 dias e 40 noites, sem se alimentar. A Bíblia diz que ele estava ali em uma consagração ao Pai. E nesse momento de consagração, Satanás veio e começou ali a trazer ofertas para o Senhor Jesus. Né? Se és o Filho de Deus, né, transforma as pedras em pães. Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que darás ordem aos teus anjos ao teu respeito. Se és Filho de Deus, então ele diz, olha, todo esse reino eu te darei, se tu se prostrares. Nós vamos ver, pelo menos nós vamos ver nesse texto, 3 tentações de Jesus. E ele conseguiu resistir a todas elas. A Bíblia fala das 3, mas como foram 40 dias, com certeza eles tiveram outros, porque a Bíblia vai dizer que Satanás se ausentou até tempo oportuno. Ou seja, toda vida que Satanás tinha uma oportunidade de tentar a vida de Jesus, ele chegava. Mas Jesus era seguro no que Deus tinha prometido. Jesus era seguro no que Deus tinha dito para ele. Jesus era seguro na missão que ele veio fazer aqui sobre essa terra, que ele teria que cumprir aquela missão. Nós vamos ver Jesus sendo tentado no Getsemane. Jesus chega, olha, Pai, a minha alma está aqui profundamente triste. A Bíblia diz que Jesus chorou, suou sangue e diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. No entanto, ou porém, mas não seja feita a minha vontade, contudo a tua vontade, Deus. Ou seja, o que era isso? Era Jesus se colocando em submissão a Deus, resistindo às tentações como homem, humanamente falando. Jesus sabia o que ele ia passar, as dores que ele ia sentir, as chicotadas que iam lhe dar, as cuspidas, os chutes, os murros, os bofetes, as chacotas. Jesus sabia. E diz assim o texto de Marcos, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Deus dava graça a Jesus para ele suportar. Por quê? Porque ele cria e sabia que Deus não ia falhar, nem ia lhe decepcionar. Da mesma forma somos nós, amados. Deus nunca vai nos decepcionar, Deus nunca vai nos abandonar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz, eu sei que o pecado nos separa de Deus, que ele é a única forma de nos apartar de Deus, mas Deus nunca deixará de te amar, Deus nunca deixará de acreditar em você como uma pessoa que pode vencer as tentações. Aleluia. Nós vamos ver um outro texto que fala da tentação, que está em Gênesis. Eu estou caminhando um pouco na palavra para você entender sobre as tentações. Eu te dei algumas definições. Nós vamos ver aqui Jesus como exemplo de uma pessoa que conseguiu vencer a tentação, né? Porque estava firmado na palavra. Enquanto Satanás dizia, está escrito, Jesus dizia, também está escrito.